Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, somos Dizascope em tudo, inclusive na nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. E hoje, prepare seu coração, hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, sensível, um assunto que vai mexer com certeza com você, vai mexer comigo, e Deus vai fazer grandes coisas a partir dessa conversa. Nós vamos conversar sobre o luto. Então, prepara aí o seu coração, chama alguém para assistir com você, compartilha já com alguém, porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa de muita cura. Se prepara, vem para o podcast de hoje. E para essa conversa, eu tenho mais uma vez aqui, pela segunda vez aqui, o privilégio de conversar com a doutora Graziela Ribeiro Chaves. Chaves Ribeiro. Chaves Ribeiro, Graziela Chaves Ribeiro. Que privilégio, Grazi. Obrigado mais uma vez por me atender e por atender todo divinamente, todo o público do Dizascope, que foi tão abençoado naquela primeira conversa. A gente falou sobre sono e muitas outras coisas. E fica aí até o convite para quem não assistiu, depois que terminar esse aqui, poder assistir-la também. Mas obrigado, viu, por nos atender mais uma vez. Imagina, o privilégio é meu. Poder estar com vocês, assim, é uma delícia. E o seu projeto, sou apaixonada por isso, você ensinando de uma maneira cheia de Jesus as pessoas, e é um prazer e um privilégio mesmo, Johnny. E para quem não conhece, a doutora Grazi é psiquiatra e uma serva do Senhor, também aqui da família Dizascope, também com o coração totalmente envolvido na missão. É conhecida carinhosamente aqui no universo vou falar dos escatocrentes, né? Igual tá na moda aí agora o pessoal já vai chamar. Escatocrente. Mas é conhecida como a psiquiatra dos profetas. E tem abençoado muito a igreja, servido a igreja, cooperando com seu dom, com a sua missão como psiquiatra, e servido a igreja de forma muito zelosa. Tem uma contribuição muito significativa, cuidando de homens e mulheres de Deus. Obrigado por isso também, viu, Grazi? Por cuidar de tanta gente importante para a igreja de Jesus. Ele tem que dar graça, né, Johnny? O Senhor é bom. Eu falo que ele costura, ele une propósitos, né? Mas é com a ajuda do Espírito Santo, com certeza. Sem dúvida. E Grazi, hoje nosso tema é falar sobre luto. Algo que quem não passou ainda, talvez não tenha a dimensão do tamanho da dor, do tamanho do peso e como isso dilacera a mente, como isso é complexo e não pode ser simplista. A gente tem que falar sobre isso de forma muito responsável, zelosa. Não existe resposta simplista para um problema tão complexo como o luto. E, inclusive, agora, até na última versão do DSM-5, entrou lá como um diagnóstico, né? O transtorno do luto prolongado também agora, né? Então, além do luto natural, que já é totalmente antinatural, é algo completamente doloroso, a gente tem até uma condição clínica que sempre existiu, mas agora tem um nome, né? O luto prolongado, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso também. E, obviamente, talvez quem está nos ouvindo aqui está até sentindo essa dor nesse momento, ou carrega as dores, as angústias acerca ou de ter enfrentado o luto em algum momento. E todos nós, inevitavelmente, vamos lidar com a morte, vamos encarar a morte em algum momento, e o luto vai nos afetar. Então, para a gente iniciar, talvez dando um panorama de conceito, como a gente poderia definir esse período de luto? A gente, para falar de uma maneira natural, né, eu falo que o luto, a gente chama de luto aquele conjunto de pensamentos, de emoções, de reações
completamente naturais que o ser humano tem quando encara a morte, né? Quando se vê de frente com a morte de alguém querido, de alguém próximo, né? De algum familiar ou mesmo de estruturas. Aí a gente tem a gente não pode lidar com o luto com classificação, né? Mas eu diria que são as características, aquilo que afeta fisicamente, o conjunto das emoções, dos pensamentos, o comportamento alterado que vem em decorrência da perda de alguém. Entendi. Da morte de alguém querido. Entendi. Então é o conjunto de alterações tanto afetivas, cognitivas e comportamentais quando envolve uma perda de alguém que você ama. Então, de certa forma, uma vez eu ouvi um termo interessante dizendo que o luto é uma forma de amar. É uma linguagem do amor, de certa forma, porque você só entra nesse estado porque é algo que você, ou alguém que você ama, te deixou, né? Então, esse conjunto de reações, de certa forma, é uma derivação do amor, né? Não deixa de ser, né? Porque se a gente pensar, toda a emoção tá relacionada ao vínculo, né? Exato. A gente deixa de ver a pessoa. Sim. A gente deixa de enxergar. E a forma que a gente vê essa ausência tem muito a ver até com a forma como a gente lida, como são os funerais no Brasil, Sim. né? Diferente de outros lugares, que é aquela coisa abrupta. Então, você recebe o impacto da morte, em 1 ou 2 dias aquilo já está sedimentado lá, debaixo da terra, e aí a gente tem que lidar com tudo isso, com o que vem a partir daí. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou de reações, tanto emocionais, afetivas, comportamentais. Quais seriam as mais comuns? Como é que a gente poderia definir nesse campo? Johnny, eu falo que o luto é tão intenso e ele é tão variável, é tão complexo, como você mesmo disse no começo, que é difícil até a gente estabelecer padrão. A gente consegue separar aquelas fases, né, aquelas fases do luto, mas num primeiro momento você recebe a notícia. A pessoa estava doente há muito tempo, então você vem se preparando de alguma maneira, uma doença crônica, uma doença terminal, você se prepara, mas na hora que fecha os olhinhos, que acaba ali, a reação, a sensação de desamparo que acompanha aquela ida, começa com sintomas físicos mesmo. Normalmente o paciente relata ataque cardíaco, sudorese fria. Não chega a ser um episódio de pânico, mas as sensações são muito parecidas por causa da descarga adrenérgica liberada ali na concretização dessa morte, né? Quando as mortes são bruscas, quando as mortes são súbitas, isso piora. Tem aquelas pessoas que sentem tudo de uma vez só, toda essa descarga, a tristeza, o desespero, ou em outros casos, o paciente é aquele que se anestesia, não é o choque, eu não acredito, eu não entro em contato com essa dor num primeiro momento, mas as reações são sempre muito intensas, sempre muito variáveis, porque varia muito de indivíduo para indivíduo, de circunstância, mas afeta todo mundo. E aí eu penso assim, começa com a emoção, né, de você administrar aquela dor que vem ali, de nunca mais ver, sensação de querer pegar de alguma maneira, de querer segurar a imagem, até a elaboração disso, de como vai ser para mim, como é que pode me deixar, ou como é que eu vou viver daqui para frente, né? Aí começam as angústias, as sensações mais internas, né? De tristeza, de querer sumir, desaparecer, até a alteração de comportamento, porque a gente vê lutos, você mesmo disse, né? Não tem luto simples, mas eu acho que talvez com as demandas da vida moderna, de tudo ser muito rápido, essa questão do luto prolongado, do agravamento dos processos de luto, a gente vem, o paciente acaba adoecendo mesmo, né? Então, o comportamento dele se altera, a pessoa deixa de ser a mesma. Quantas vezes eu não sou mais a mesma pessoa desde que minha mãe morreu, eu não sou a mesma pessoa desde que eu enterrei meu filho. Então, alteração de comportamento mesmo, até de características de personalidade. Sim, sim. E tem algo que você falou que é interessante, é que não existe um padrão,
Existem tantas formas de expressar o luto quanto seres humanos na Terra. Não dá para colocar tudo em um mesmo pacote, porque talvez a gente seja tentado, quando a gente lidou de uma forma, a olhar para quem lida diferente e tentar encaixotar, rotular, de certa forma, dizer: "Poxa vida, você está sofrendo demais, quando aconteceu comigo? Em tanto tempo eu já tinha", né. Estabelecer tempo é uma coisa que É. eu acho um absurdo. A gente considerar de 4 a 6 meses é um luto natural, Uhum. né, um luto que a pessoa passa pelas fases e vai administrando. Depois disso já é luto prolongado, né. Mas eu costumo usar a diferenciação entre o luto e o luto prolongado mais pelo comprometimento das funções executivas, pelo comprometimento, que acaba ficando no decorrer do tempo, né. Mas da mesma maneira como nossos temperamentos variam junto com a nossa personalidade e as nossas vivências, a vivência do luto, a experiência do luto também vai ser É. extremamente diferente. E não dá. A nossa tendência é calma, vai passar, é querer ditar para a pessoa como ela vai se sentir a partir Uhum. de experiências próprias ou do que a gente acha comum, mas nós não podemos colocar o luto nesse lugar. É. E comparar a experiência de dor é algo muito cruel por vezes, né. Cruel. Quando uma pessoa, por exemplo, que está num primeiro momento em estado completamente de choque, ela não consegue chorar, tá ali durante o velório ou no sepultamento, ela não consegue derramar uma lágrima. Só que só ela e o Senhor sabe como a mente está funcionando, como as emoções estão funcionando, e as pessoas, não, você não pode chorar, e até forçam situações ali, e a pessoa ela não está conseguindo nem raciocinar, ela está em choque, às vezes com aquela raiva querendo ebulir naquela situação toda, né? Então não podemos colocar no caixinho. E a gente que lida, que vai dar suporte, não é nem a gente como médico, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, é quem vai ao velório abraçar alguém. Só Uhum. abraça, às vezes a presença, e de perguntar, né, o que você quer que eu faça por você? Estou aqui para o que você quiser, porque é difícil de estar, difícil É. mesmo prever. E existe um caminho, de certa forma, fisiológico, porque você até falou dessa questão das fases, né, hoje em dia tem até uma série de questões com relação a essa classificação, como é que se divide essas fases do luto, tem aquela que é mais conhecida ali, que vai desde aquela primeira fase de negação, aí, enfim, ela vai passando por algumas fases até chegar na aceitação e no processamento, na elaboração, de fato, do luto. Como é que você vê esse caminho de forma fisiológica? O que que acontece quando aconteceu o luto como ele deveria acontecer, ainda que de forma dolorosa, mas como seria o fisiológico? Como você entende esse processo do luto? Se a gente pensar no fisiológico, e aí independe, sabe, de se é uma morte que você já estava esperando ou de uma morte súbita. Vamos, Uhum. né, um acidente de trânsito, um assassinato, alguma coisa assim, traumática. A gente sabe que a primeira coisa que vai jorrar é a adrenalina. Então a gente tem aquelas descargas adrenérgicas e aquela sensação de suspense, né, de a gente não saber o que vai acontecer, então tá tudo preparado para a reação imediata, e a gente nunca para pensar, mas o familiar próximo, ele tem que lidar com alguns aspectos que são burocráticos, que são, aí eu tenho que pensar na roupa que eu vou colocar, eu tenho que pensar no caixão que eu vou comprar. Muitas vezes ela só tem aquela pessoa, só tem ela para fazer aquilo Uhum. ali. Então, a adrenalina ajuda em alguns momentos, em muitos momentos, nesse momento, dela funcionar e executar aquilo ali. Só que isso não significa ausência de sofrimento. Então, naquele momento da adrenalina serve tanto para o choque, né, aqueles sintomas ansiosos todos em cascatas desencadeadas, e para a resolução de algumas coisas. E aí, como eu disse para você, no Brasil a gente faz o velório, a gente enterra, é aquele cansaço. Hoje ainda tem mais essa sensibilidade de se fechar, não deixar madrugada aberta, né? Os velórios até para diminuir esse sofrimento da família. E aí concretizou, enterrou. A partir daí vem aquela coisa. A primeira, eu falo que tem gente que prolonga essa fase da do choque inicial, que é aquela fase da negação total, na hora de passar para a raiva, alguns demoram,
mas outros é imediato. Fechou o caixão, a gente vê aquelas reações ali durante o funeral, de sair dando soco, tem brigas, né? Tem famílias que brigam, que saem, né, batendo uns nos outros, porque a raiva, o não entender aquela situação, acaba desencadeando isso. Mas tem pessoas que não vão ter raiva ali, vão ter raiva daqui a dias, meses até, né? E aí depois, para mim, a fase mais complicada é a terceira fase, que é a fase de barganhar. De barganhar, é tentar achar, colocar dentro da caixinha, assim, entender a morte de uma maneira até filosófica, né, de uma maneira espiritual, e aí entra nesse e se, vem os e se's aí que acontece muito, e judia demais do paciente enlutado, do paciente, né, do familiar enlutado, do amigo, do cônjuge, né, do pai, da mãe, enfim. Então, essa fase de barganha é uma fase muito difícil, porque na nossa mente fértil, né, na nossa mente humana, com acesso a várias coisas, a gente quer achar soluções, e aí entram as fases em que a gente recebe muitos conselhos, ou que, na maioria das vezes, aquela multidão que estava ao redor já não está mais, já está mais distante, você meio que passa sozinho. E depois que os ICs ficam sem respostas, vem a fase da tristeza, que é a gente não fala depressão, porque não são todas que vão evoluir para depressão, mas aquela fase da tristeza profunda. Aquela, agora eu sinto a falta, agora eu quero, eu choro, aquela dor que, para quem eu já perdi muita gente, assim, né? Aquela dor que a gente não tem, e fala, nunca ninguém vai tirar isso de mim. Né? E aí esse processo dessa dor que vai nos encaminhar para essa elaboração, para essa sedimentação desse luto, de uma maneira saudável ou não. Então, eu falo que a mente passa por vários, desde a descarga adrenérgica, depois da ressaca, o estopim da raiva, a diminuição de serotonina na fenda, aquela coisa de angústia mesmo, de ficar mais para baixo, até a paz, que seria o movimento, a hora que você elabora e aceita. Sim. E eu percebo na minha prática clínica que nem sempre essas fases, elas estão estruturadas assim, agora acabou essa fase, começa essa, né? Elas costumam se interrelacionar, se misturar, né? Porque a pessoa fica tentando entender, por vezes, quando ela lê a respeito disso, tá, em que fase que eu tô? Porque eu sinto isso, mas eu sinto raiva, mas eu tenho a tristeza, eu tenho essa coisa de ficar no e se, parece que acontece tudo o tempo todo, acontece de tudo, tendo as suas oscilações, né? É importante também a gente explicar que não é assim, né? Que começa e termina e daqui a pouco... Não é bonitinho, ó, tem um tempinho, acabou agora, você vai passar por um tempo de tranquilidade. Eu perdi meus tios, o casal, né? A diferença de 15 dias entre um e outro, e eu falo que eu senti todas as fases ao mesmo tempo. Tirando a elaboração, que essa parte ainda está em construção, a gente, foram todas as coisas ao mesmo tempo. E eu vejo que isso é o mais comum, a mistura das sensações. Sim. Né? E você ter que trabalhar e conversar com a pessoa, ó, isso aqui é por causa disso, isso aqui você está tentando processar, isso aqui você está tentando entender, né? Então não é nem um pouco fácil de delimitar, né? São raros os casos que eu vi, que eu peguei para acompanhar, em que é tudo muito bonitinho e tranquilo, você conseguindo separar uma fase da outra de maneira tranquila. Sim. Eu até ouvi uma classificação recente, que é uma proposta de teoria para auxiliar essa também, que falava de uma teoria dual, né? Da balança ali, né? Que coloca entre a desorganização e a reorganização, e você vai tendo períodos em que oscila mais para desorganização, períodos que oscila mais para reorganização, mas que realmente tem, e é importante, penso eu, né, que também já lidei com luto, e a gente, quando lida, saber que não vai ser uma linha reta, que você começa aqui e vai melhorando, 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 e o tempo vai fazendo esse efeito de melhorar gradativamente. Não, existem essas oscilações, né? E o paciente não é bipolar, o familiar não é bipolar, nada disso. Ele está vivendo, e no mesmo dia oscila, às vezes de um dia para o outro, ou às vezes numa semana para o outro. Isso é muito pessoal, individual, até
lógico que a gente sabe que toda a genética e toda a nossa estrutura de personalidade, de temperamento, contribui com isso, né? Mas é muito comum o pêndulo, né? É muito comum no luto. Sim. E o que a Bíblia fala sobre o luto? Porque nós estamos falando para crente. E a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia fala sobre esse nosso processo? Então, você falando sobre isso, eu recebi pensando no que a Bíblia fala mesmo. A gente que é crente, a Bíblia vai falar que assim, o Senhor está aqui, Ele está perto para nos segurar no colo e nos ajudar a passar por isso, né? Nos ajudar a atravessar um momento difícil. O Senhor vai falar, Paulo vai falar em tudo, bem-aventurados os que choram. Ele vai sempre dar isso. Mas eu pensei em duas coisas para falar com você aqui. Primeiro que Eclesiastes 7:2, né? 7:2. Que para o cristão, para a gente que tem essa visão de um Deus todo-poderoso, de uma história que está acontecendo e que vai se consumar, que é melhor a gente estar numa casa em que existe um velório, em que tem um luto, do que numa casa onde tem uma festa. Ai, Grazi, por quê? É bom que morram pessoas? Não, é porque ali a gente tem noção do valor de família, de sentimento, de amor, de respaldo, de estrutura, né? Numa igreja saudável a gente vê como que a gente... o velório de um crente era para ser um velório cheio de cânticos, de hino, porque ele está indo para um lugar melhor. Só que na prática, no dia a dia, na hora que a gente recebe a notícia, é extremamente doloroso e tudo bem com isso. E aí vem a outra parte que eu falei que eu separei. Quando a gente vê lá no Evangelho de João, a hora que dão a notícia de Jesus sobre a Jesus sobre a morte de Lázaro, né? A Bíblia é muito clara em dizer que as emoções do Senhor foram totalmente tomadas por isso. Ele ficou triste, ele chorou. Ele viveu aquilo, né, de se compadecer, de sentir a falta do amigo de uma maneira intensa. Então, a Bíblia, ela nos mostra que esse tipo de sentimento é completamente aceitável. Não é, morreu alguém da minha família, eu sou cristã, então eu não posso sentir tristeza, nem eu não posso ficar me arrastando com isso, porque eu sou crente. Não é bem assim. Nós somos cheios de afeições, e a sua ministração esses dias sobre a gente não infartar o coração, travando as nossas emoções em detrimento daquilo que a gente crê como verdade absoluta espiritual, é muito importante aqui. Não é porque somos cristãos que a gente não vai sentir raiva quando alguém morre, sentir angústia de morte mesmo, porque perdemos alguém importante. Nós somos seres emocionais, o Senhor nos fez assim. Né? Então, eu fico nesse cuidado. O Senhor está ali, o Espírito Santo para nos aliviar, para nos trazer o consolo, mas Ele está dizendo que é válido sentir, que, né, isso é importante para a gente. E é tão interessante isso, porque quando Jesus vai lá para as circunstâncias da morte, do luto do seu amigo Lázaro, ele foi para ressuscitar. Então, a gente também crê na ressurreição. Mas o fato de crer na ressurreição e de saber que haverá ressurreição, porque por vezes a gente se priva muito e se culpa por se emocionar, por sentir muitas coisas desagradáveis, a gente de alguma forma aprisiona, né, infarta essas emoções, bloqueia essas emoções, porque a gente crê, porque a gente tem esperança, porque a gente tem fé. Então, em nome da fé, muitas vezes a gente bloqueia emoções, né? Mas o próprio Cristo indo lá para ressuscitar, ele chorou. Ele se permitiu sentir e ensinando a gente que o luto precisa ser lutado mesmo, né? O luto precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado, ele não pode ser bloqueado ou infartado, né? E que a gente pode sentir sendo cristão, né? E é tão fantástica, assim, a lição de humanidade que Jesus nos dá nessa passagem, porque o Senhor tinha noção das duas ressurreições que eu aconteci. Exato. Primeiro que o Senhor ia operar o milagre, e ele sabia isso, e também sabe que Lázaro vai morrer em outro momento e vai ressuscitar eternamente. Mas ainda assim, as emoções, ele entrou em contato com todas as emoções de chorar pelo amigo, de sentir aquela dor da angústia do antes de mandar ele vir para fora.
Então, o Senhor nos dá essa autonomia, essa liberdade a liberdade. de sentirmos mesmo a falta de quando perdemos alguém, a Sim, dor de quando alguém se vai. sim, sim. E pensando nesse luto que é natural, que todos nós vamos experimentar em algum momento e que temos essa liberdade para sentir e essa autonomia do sentir, existe um, hoje até um transtorno do luto prolongado, ou luto prolongado, que de alguma forma algo desse processo deixou de acontecer ou não, o processamento desse luto deixou algumas sequelas significativas. Como que dá para a gente definir o luto prolongado para que quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, possa de repente perceber se não está sofrendo de algo que pode ser tratado também, que pode ter terapêuticas das mais diversas para auxiliar? É até muito importante isso, essa sua pergunta, Johnny, porque olha só, tudo isso vai acontecer no luto, né? Tanto a descarga adrenérgica com os sintomas ansiosos, a angústia, a tristeza, a vontade de deitar, até o trabalho nos afasta alguns dias para que a gente tenha um tempo de processar. E isso vai se resolvendo, né? A gente não tem, como a gente está dizendo desde o começo, não tem um tempo estipulado. A gente fala, eu vou prestar atenção nesse paciente, mas de 4 a 6 meses eu vou deixá-lo sentir. Eu não vou querer medicar essa pessoa, porque ela precisa entrar em contato, ela precisa entender que a raiva e a tristeza acontecem juntos, e que isso é saudável, e que isso é esperado por um ser humano comum. Então, eu busco sempre, luto não tem medicação. A gente não medica luto, a gente não medica. Eu quero que o paciente sinta mesmo. Lógico que a gente vai reforçar o respaldo de pessoas ao redor, né? O cuidado, o zelo. Porque, como a gente falou, nos primeiros dias a casa está cheia, mas às quartas-feiras, a hora que as semanas vão passando, é só quem está ali dentro daquela casa, sentindo aquela dor, aquela falta. E aí chega um momento, a gente está lidando com angústias, né? Com a angústia da separação. E isso, os sentimentos são de tristezas, né? Até se você lê em qualquer lugar da internet, eles vão falar em depressão, eu não chamo de depressão, mas eu falo que o luto prolongado é quando eu não consigo mais segurar o paciente, ele está lidando e elaborando o luto dele. Não, ele já virou paciente, né? Ele já começou a ter prejuízo no trabalho, prejuízo no autocuidado. Era uma pessoa que fazia atividade física, hoje ela não faz, e a gente está falando já de meses, né? 4 meses da morte. A alimentação não voltou a ser a mesma, o sono não voltou a ser o mesmo. Então, começou a haver prejuízos fisiológicos, né? Bioquímicos, cerebrais, e repercutindo, claro, nos relacionamentos com outras pessoas, repercutindo na qualidade do trabalho, do estudo, tudo isso. Então, a pessoa, como a gente fala, vai mudando o jeito de ser. Aí chegou a hora de intervir. Se eu tenho prejuízo de função executiva, eu tenho que começar a pensar na intervenção, porque provavelmente todo aquele estresse, todo aquele cortisol liberado acabou desregulando serotonina, desregulando noradrenalina, e aí a gente vai precisar pensar numa maneira de equalizar isso. Entendi. O luto prolongado, eu falo, que é a diferença, é o início do quadro depressivo, porque isso pode piorar. E eu posso evoluir para um quadro depressivo instalado, e aí vai de história familiar para a gente saber que tipo de depressão é instalado, mas é o momento da intervenção. Entendi. Então, a principal característica seria o prejuízo para o desempenho, a performance, tanto social, as funções executivas ficam prejudicadas, a pessoa deixa de ser ela. Ela deixa de ser ela, a gente já vê sintomas parecidos com o que a gente vê na depressão comum, né? Perda de prazer por atividades prazerosas, eu não tenho mais, eu não consigo, né? Eu evito o nome da pessoa. São séries de sintomas que vão se prolongando, que já não é mais esperado para aquele momento. Mas Grazi, quanto é esperado? Eu tenho, né, acompanho uma mãe que perdeu 2 filhos num acidente só. Isso tem 20 anos. Ela se recusa a ser medicada, porque ela fala que é o luto dela, e eu vou discutir com ela? Não vou. Mas ela não tem prejuízos.
ela sente essa dor, ela vive esse luto, mas ela consegue desempenhar as funções acadêmicas dela, ela consegue desempenhar as funções, ela dorme bem, ela se alimenta, só que aquela dor, aquele sofrimento, não, eu não vou medicar. Sim. Entendi. Né? Então, quando a gente entrou no DSM como luto prolongado, a gente está falando do adoecimento. Sim. Né? A gente está falando dos sintomas que causam prejuízo. Então, até a própria definição de transtorno, né? Vai trazer muitos prejuízos, vai trazer transtornos e prejuízos. Não é que não vai trazer, ou o sofrimento vai fazer parte de todo o processo de luto. Agora, o luto prolongado como um transtorno, ele vai trazer prejuízos importantes para a pessoa. Entendi. Inclusive a gente lembrar que no processo de sedimentação, de elaboração do luto, muitas vezes o sofrimento pela perda não vai desaparecer. O que vai desaparecer são aqueles sintomas extremos, mas o sofrimento não vai. Sim. Né? Sim. Então a gente normalizar isso, você não é menos crente por isso, meu irmão. Porque sofre, porque ainda dói. Não é. Sim. Isso é assim. A gente tem Estava até lendo sobre isso, sobre a repicracia, né? Parece que a gente precisa estar feliz o tempo todo para poder estar bem. Só tá saudável se estiver feliz, uma certa idolatria da felicidade, né? Sendo que... E a gente sabe que a felicidade é tão fugaz, né? Não é tão assim. Exato. E a própria Bíblia tem um livro chamado Lamentações, porque, de fato, a gente vai precisar de lamentos, né? Lamentar também é parte da saúde, né? Chorar é parte da saúde, né? Porque, inclusive, a gente está falando aqui da perda de um ente querido, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, perder um animal de estimação é algo que impacta. Tem gente que vive o luto de uma aposentadoria. Sim. Né? O luto de perder um membro, por exemplo, um acidente em que houve perda. Esse luto, a gente está falando das mesmas características adoecedoras de pacientes que perderam alguém. Aí a gente lá, mas fulano morreu, você só perdeu o emprego. Só que a gente considerar toda a emoção, a psique, o humor desse paciente, o quanto isso impactou nas funções, na vida global dele, né? Sim. Na vida global dessa pessoa. Tem todo um mecanismo cerebral para lidar com perdas, né? Tanto de pessoas como de coisas importantes também, né? E tudo bem, ele não deixa de ser crente se ele sofrer por isso também. Exatamente. Não pode paralisá-lo, a gente ajuda, mas tudo bem com isso. Sim. E tem um tipo, todo luto é muito complicado, muito complexo, mas tem um tipo de luto que eu penso que para nós cristãos seja ainda mais desafiador da gente lidar, processar, elaborar, e essa é uma história particularmente cara para mim, porque envolve o meu processo também a minha vida, né, que é o luto relacionado ao suicídio. E a gente tá agora no dia da conversa, a gente ainda está em setembro, né? Onde a gente fala muito sobre isso, sobre a valorização da vida, prevenção do suicídio. Mas a gente sabe que no Brasil até aumentou nos últimos anos a prevalência de suicídio. Nas Américas tem aumentado. E como é que se processa um luto quando o assunto é suicídio? Aí a gente tem dois aspectos, né? A primeira coisa é um suicídio na família. Então, eu perdi um ente querido por suicídio. Às vezes, essa família lutou dias, meses, anos, né? Tentativa de internação, tentativa de medicação, várias hospitalizações, né? Então, houve uma batalha travada ali, e ainda assim a pessoa se foi. E, de outra forma, é quando isso acontece, a família nem percebeu, aquilo foi realmente brusco, mas a gente sabe, os estudos comprovam que o impacto do suicídio ele não é menos, né? A gente sabe que quando uma pessoa morre por suicídio, o impacto ao redor, às vezes, alcança mais de 100 pessoas numa morte só, do tanto que isso mexe com o ao redor, desde o médico que estava tratando, até da equipe, é muita coisa envolvida, e a família vai indo, né? Então, a gente tem culpa,
e a gente, o estigma da culpa fica mais pesado, eu não fiz o suficiente, ou eu não estava preparado, eu não fiz isso, ou eu não percebi. Então, vem tudo isso envolvido e embolado com o processo que a gente já falou de toda a dor do luto, ainda vem carregar essa coisa, eu não fiz o suficiente. Por que que eu não cuidei? Por que que eu não internei? Por que que eu não paguei? Por que que eu não fiz isso? E para gente que é cristão, ainda entra uma batalha, porque tem tantas correntes teológicas, né, que acreditam nisso. A pessoa tirou a vida dela, então ela vai para o inferno. A história de Judas fica ali, abrindo um caminho, né? E não é bem assim. A gente sabe da extrema misericórdia que é o nosso Senhor. A pessoa que se suicida, ela estava doente. Ela não estava pensando direito. Eu não tenho revelação sobre isso, mas eu entendo que o Senhor conhece plenamente. Uma pessoa que tira a sua vida num ato anti-heróico, né? Que é no cúmulo da sua dor, eu não aguento mais viver assim. Só o Senhor e ela sabiam os pensamentos, as emoções, as dores, as angústias, o peso que aquilo tinha. Então, para a gente que é cristão, ainda tem essa dúvida, tá no céu ou tá no inferno, tá destinado a isso. Então, o luto do suicídio já é um peso por si só pelo tipo de morte, e para o cristão a gente ainda piora com todos os mitos, lendas e as dúvidas ao redor do assunto. Sim. E aproveitando que a gente entrou no tema do suicídio, a gente está vendo uma realidade no Brasil ainda de avanço, de crescimento, que nos alarma muito. E como é que nós podemos ajudar alguém que expressa, e aí pensando mais na população geral, na igreja, a gente está falando, por exemplo, de um contexto, alguém do grupo caseiro, da igreja caseira, que manifesta alguns sinais, pensamentos, enfim. Qual o papel de um cristão, de um amigo, de um familiar? Como ele pode ajudar nesse processo de prevenção, de valorização da vida? Essa é a história, né, Johnny? A igreja e o seu discipulado. Quando a gente vai conhecendo pessoas, principalmente quando a gente caminha junto dentro da igreja, a gente vai notando. A pessoa deprimida, a gente tem que diferenciar bem, porque é falar do adoecimento, né? A gente está percebendo que a pessoa está mudando, ela já não vai mais com o mesmo entusiasmo, ela não vai mais, toda vez ela está ali, ela está triste. Algumas ainda procuram as pessoas mais próximas e falam assim: meu sentimento é de morte. A gente tem que separar, né, pensamento, ideação e o plano em si, o planejamento em si. Mas se a gente está acompanhando, está vivendo igreja com aquela pessoa e ela começou a ter esses sintomas, a primeira coisa que a gente precisa estimular eu estou aqui para você, sem preconceito, sem nada, eu estou aqui, nós vamos orar juntos, vou clamar pela sua vida, mas vamos juntos procurar ajuda. Nós precisamos fazer o diagnóstico dessa doença o mais precocemente possível, até para que a gente possa oferecer o melhor tipo de tratamento o mais rápido possível. Então, ainda há lugares, ainda há igrejas, ainda há ambientes eclesiásticos em que a gente vai tratar isso como demônio e os desfechos são muito ruins, o sofrimento da pessoa é muito ruim. Né? Se você acha que está endemoniado, ore por ela, expulse tudo, mas leve para ser acompanhado por um médico, psiquiatra, por um psicólogo que vá ouvir, porque a escuta, Johnny, a nossa escuta sem preconceito, sem julgamento, ela é determinante, até da pessoa poder se abrir para falar sobre o que está mais profundo dentro dela. Até o próprio pensar sobre a morte como uma alternativa já indica um processo de alteração do funcionamento cerebral, né? Já indica que algo não está funcionando, porque todos os nossos instintos, todos os nossos reflexos, eles são na tentativa de preservar a vida, né? Quando a gente começa a ver a morte como uma alternativa, isso já é um indicativo de sofrimento mental, uma febre mental, uma distorção do mecanismo de funcionamento cerebral natural, e isso já por si indica algo está funcionando de forma equivocada.
E se não está funcionando da forma adequada, precisa de cuidados, né? Precisa de ajuda. A gente não pode negligenciar ou tratar de forma, ah, todo mundo tem, isso é normal, isso é assim mesmo, e a gente ir empurrando com a barriga pensamentos, ainda que intrusivos ali com relação a pensamento de morte, a ideação propriamente dita, e todas esses flertes com pensamentos de morte, eles precisam ser muito valorizados, né? A gente está até falando, a gente falou até agora sobre todas as reações químicas, fisiológicas, naturais de defesa do luto. A Exato. gente vê alguém morrer, a gente se impacta, a gente se choca, porque a morte, para a gente, é algo não natural. Exato. Né? Nós fomos criados para ser imortais, então é não natural. E aí, quando a pessoa começa a ver, não, se eu morresse, a Senhor me leva, porque seria muito bom. Começa com essa. No cristão vem isso, Senhor, se eu podia me levar. Porque começa com uma brincadeira, ou às vezes com um flerte com essa oração, mas às vezes as orações são intensas dessa maneira. Sim. Né? Eu tenho uma casuística no meu consultório, eu só perdi uma pessoa como médica, como psiquiatra, e ele era um senhor cristão, né? Um senhor cristão, de família cristã, mas ele tinha perdido a esposa, e a esposa morreu, uma morte natural, ele tinha seus 65 anos, e aquilo para ele foi uma aceitação, e era assim, a dor dele era tão grande que ele tinha convicção, não há outro lugar para mim. Uhum. E foi tentado de tudo, Johnny. Tentamos desde a medicação em todas as dosagens, estimulação magnética, ECT. Naquela época a gente nem pensava em Spravato. E um dia eu estava viajando e ele se enforcou. Ele falava sobre isso de uma maneira muito com peso, né? Daquilo dele, ele tinha temor daquilo, mas ele não aguentava o peso da dor. Então, quando começa esse tipo de pensamento do paciente, da pessoa falar para você o tempo todo, é tudo tão negativo, é tudo tão ruminante, eu só vejo isso. Se a gente não tiver sensível a essa dor, a gente precisa se questionar. Sim, sim. Né? E eu falo, a gente não negligencia. Eu aprendi com uma professora que ela falava, se ela estivesse na fila do banco e alguém falasse assim, eu queria morrer, sabe, que tá calor, ela já falava, você quer morrer por quê? Ela sempre intervia, mesmo se ela não conhecia a pessoa, porque essa fala é não natural, ela é antinatural. Uma vez até a gente gravou um vídeo sobre isso, falando sobre aquela regrinha para lembrar, né, o rock, reconhecer. Então a gente está treinado como igreja para reconhecer esses pequenos sinais, essas falas por vezes assim soltas, de flerte com a morte, ai, Deus podia me levar, podia dormir e não acordar mais, às vezes até escatológico, bem que Jesus podia voltar agora, às vezes parece tão cristão, né, mas que envolvem uma dor profunda que está sendo difícil de processar. Então esse primeiro passo seria reconhecer, o O seria o ouvir, né, a gente se colocar à disposição para fazer isso que você falou, né, eu tô aqui, fala, e ouvir sem julgamentos, né, sem essa tentativa de convencer a pessoa de que a dor dela não é tão grande assim, porque a gente é muito de, não fica assim, não, você tá exagerando, não é bem assim e tal. E o C seria conduzir, né, conduzir o cuidado profissional adequado, conduzir a psiquiatria, conduzir a psicólogos, porque isso é muito importante, né? Conduzir não significa que a gente deixou de discipular, de orar, de interceder. Entreguei lá, né? Agora é sua responsabilidade. Nós não deixamos. E como isso é importante, né? Essa visão que a gente sempre fala aqui, né? De não fragmentar a vida, de não achar que ou tudo é terapia e
remédio ou é tudo discipulado, né? Como essas coisas se complementam, como a gente precisa de um bom cuidado pastoral, é orgânico, como a alma, ela precisa do que vem do Espírito, ela precisa de ouvir ainda a palavra de Deus continuamente, de ter alguém orando, de ter alguém intercedendo, de ter um irmão, um amigo espiritual ali, mas ela também precisa desse cuidado profissional, ela precisa equilibrar a parte química, ela precisa tratar essas distorções cognitivas ali, por vezes com terapia, e como isso é importante a gente ter essa visão, esse discernimento coletivo, esse cuidado inteiro, integral, né? Mas, Grazi, queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse processo mesmo de superação do luto e como que a gente pode ou quais ferramentas que a gente pode utilizar para processar, para elaborar, quais são os caminhos para a elaboração do luto de forma fisiológica, para ajudar quem está passando por esse luto fisiológico e pelo luto prolongado também. A gente é cheio de mitos, né? Eu acho que ao longo da história o ser humano foi criando muitos mitos, né? A primeira coisa, tanto quando a gente está falando de um paciente que quer se matar, quando a gente está falando do luto, é preciso falar sobre o assunto. A gente não pode deixar de falar sobre o nome da pessoa que morreu com a pessoa que está ali enlutada, né? Porque nessa abertura que a gente dá para a pessoa falar, quanta memória gostosa vem ali, e isso faz parte da elaboração, do entender que vai passando o tempo, a distância vai falando que a ausência ela é definitiva, mas está aqui, a pessoa vive ainda, todas as histórias, tudo aquilo que a gente viveu junto, isso é real, vive em você, está ali, né? Então, falar, deixar de uma maneira bem amorosa mesmo, sem preconceito, como a gente está falando, sem julgamento, deixar ela falar, né? Escolher. O luto do suicídio, que a gente tem uma vírgulazinha assim, que a gente fala assim, às vezes o estigma que tem em cima do suicídio, da morte por suicídio, às vezes a pessoa não quer falar, morreu por suicídio, mas eu não quero falar sobre o assunto. É o momento que a gente precisa respeitar. Lógico que no outro luta a gente, mas é muito comum nas pessoas enlutadas por suicídio falar, não quero tocar nesse assunto. Porque como a gente falou, tem muito preconceito, muita coisa envolvida. Mas é a mesma coisa, se ela não quer falar sobre o assunto, não significa que ela não precisa de cuidados, a gente precisa estar ali. Então, o luto, para ser processado, a gente precisa que a pessoa venha para o mais natural possível da vida. Então, eu preciso que ela retome a sua vida cotidiana, a sua atividade física, a sua alimentação saudável, o seu sono bacana. A gente precisa restaurar a normalidade, o ordinário, a vida, né? E às vezes a pessoa sair para fazer uma atividade física na hora que perdeu alguém é tão difícil. Sim. Mas aí vem, ou eu vou com você, a gente vai retomar até que tudo seja elaborado. Depois disso, é essa presença, porque os funerais são cheios, mas os dias seguintes são muito difíceis, né? São muito, ainda mais quando sobram mais de uma pessoa, cada um processa de um jeito, quando tem criança e adolescente. Como o adolescente não verbaliza a dor que ele sente de uma maneira natural, fácil. O adolescente ele precisa de muita confiança, de muito se sentar ali com ele e cavando coisas, porque ele guarda de uma maneira... Eu estou tratando um paciente, um adolescente de 18 anos hoje, mas perdeu os avós, os dois avós, há 4 anos. Por 4 anos ele ficou calado. Até que quando ele pediu ajuda quando ele pensou em se jogar debaixo de um caminhão. Quando já a gravidade do processo passou pelo luto prolongado e pela depressão instalada, sem que ele abrisse a boca, sem que ninguém notasse. Sem que ninguém notasse, não. Aí a gente começa a colher a história, a gente vê, ele não é mais a mesma pessoa. Ele é mais quieto, ele é mais reservado. Então, o prestar atenção às pessoas enlutadas. E aí é a mãe que cuida do filho, o filho que cuida da mãe, o esposo que cuida da esposa, quando, né? Então, os cuidados. Tomar muito cuidado com quem tende a se isolar. O isolamento social a gente precisa trazer. É invasivo. É invasivo, mas às vezes a gente começa com pequenas mensagens no WhatsApp, um telefonema uma vez por semana, que a gente precisa, no tom de voz da pessoa, a gente consegue notar tanta nuance, tanta diferença.
né? E essa pessoa precisa voltar a ter prazer com coisas que antes eram prazerosas. Então, os jantares em família, os almoços, o ir ao culto e participar do DNA de maneira saudável, participar das reuniões de maneira saudável. Então, esse processamento ele vai acontecendo através da vida ordinária, através do discipulado, do caminhado, no caminhar todos os dias. É aí que a gente percebe a instalação do luto prolongado, aí que a gente vê os sinais da depressão. Então, eu vejo que tudo isso são estratégias tão comuns, tão do dia a dia, que a gente não precisa inventar fórmulas, né? Entendi. E, de certa forma, é uma luta fazer isso, fazer o normal, fazer o ordinário nesse momento, né? Eu acho que até quando eu penso na palavra luto, luto é a conjugação de um verbo também, né? Eu luto, tu lutas, né? Porque vai exigir muito, né? Vai exigir um esforço muito grande para fazer o normal. Mas fazer o normal é parte importante do processamento do luto, né? E é muito comum, aí o bom conselheiro, ele é importante, porque na hora da administração das passagens, principalmente na raiva, no período da barganha ali, em que você começa a negociar, é muito uma tendência do ser humano de tentar fazer coisas impulsivas, fazer mudanças radicais. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa, eu vou mudar meu emprego, eu não quero mais estar lá. E isso pode ser uma assinar a piora dele. Então, sempre um bom conselheiro de não é hora de mudanças radicais, agora é hora de você esperar, vai passar, né? Não vai passar com essa simplicidade, mas espera um pouquinho, quando você estiver raciocinando um pouco melhor, suas emoções estiverem mais em ordem, se é isso que você quer, a gente vai fazer, mas espera mais um pouquinho. Sim. Nos aconselhamentos aqui, eu sempre peço muito para isso. Muito bom, muito bom. E de certa forma, eu não sei, eu queria te ouvir acerca disso, mas uma vez eu ouvi a seguinte frase, né? Que quando alguém que a gente ama morre, um pedaço de nós também morre. E alguns pacientes relatam isso. Parece que uma parte de mim morreu ali, não tá mais. É como se ficasse um vazio em uma parte muito significativa da vida, né? E creio eu que talvez haja um pouco de razão nessa expressão, porque uma relação foi afetada de forma muito significativa, porém, eu vejo que a mensagem do evangelho, e o poder do evangelho de ressuscitar, ele não é só para o último dia, né? E talvez se aplique a isso, né? Morre uma relação, morre uma parte, mas o poder do evangelho ressuscita dentro de nós partes que foram mortas pelo luto, né? Que foram destruídas por aquele luto. Esse processo de reorganização, de elaboração, de certa forma, é uma manifestação do poder ressuscitador do evangelho em nós, né? O que você pensa sobre isso, Grazi? Eu achei fantástico o que você falou, porque eu realmente acho que essa relação, esse buraco que fica pela ausência da relação, ela não vai ser substituída. E não tem problema, a gente veio para eu acho que o evangelho é isso. Eu estou em pedaços, mas eu estou inteiro porque eu estou em Cristo Jesus. Se a gente parar para pensar nos lutos de Jó, você pensa que foi tirado tudo de Jó, e depois foi restituído, isso, tudo. Ele foi testado em tudo, não só das pessoas que ele mais amava, né? Os filhos, aquela coisa toda, mas a saúde e tudo. E depois foi restituído tudo a ele. Esse homem, ele não sentia a falta dos filhos que morreram, ele não vivia essa dor, porque lhe deram novos, mas não, o poder do evangelho é isso. Com os meus buracos e os meus preenchimentos, que o Senhor costura ali, ele vai fazendo isso até que faça nova todas as coisas quando ele voltar. Sim. O problema é que, nem você falou, a gente está tão acostumado com essa cultura da alegria que a gente não vê os nossos buracos
como se fossem cicatrizes de guerra. A gente está falando da luta. Os meus lutos, eles estão ali para me lembrar, porque se eu esquecer, a relação não era de amor. A minha relação não era estreita, então lembrar faz parte, mas o lembrar com aquela coisa, eu vou ver novamente, ou o Senhor me levou, mas o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aquele buraco está ali, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou sobreviver com aquele buraco até onde o Senhor me permitir. Sim. E se a gente se acostumar, porque aí, se a gente buscar alegrias o tempo todo, Johnny, a gente não se acomoda com as nossas cicatrizes, Sim. então a gente não consegue ter uma vida plena, apesar das ausências que as pessoas que são mais preciosas na nossa vida, que partiram, deixaram. Sim, sem dúvida. Como é importante, né, a gente ter essa esperança em Cristo, de que a gente pode superar, e superar é isso, né? É passar pelo luto, não é fugir dele, né? Superar é enfrentar, é lutar o luto. Tem um texto bíblico lá em Gênesis que sempre que eu tô falando e pensando, meditando, ou conversando com um paciente sobre o luto, ele me vem à mente, né? É o luto de Terá, pai de Abraão, que ele perde um filho, né? Ele tinha lá Abraão e tinha um outro filho chamado Arã, e Arã falece quando Terá ainda era vivo. E Deus chamou, Terá estava indo em direção a Canaã. Mas quando ele chega em uma cidade chamada Harã, que era justamente o nome do filho que morreu, o nome do seu luto era Harã, o texto bíblico diz que ele para ali, ele morre ali, e ele não vai para Canaã. Ele não conhece Canaã, que era a terra que o Senhor daria depois a Abraão, seu filho, né? E que eu penso que esse seja o nosso desafio, né? É não parar na dor. A gente perde Harã, a gente perde quem a gente ama, mas a gente prosseguir em direção a Canaã sem parar em Harã, né? Nós não podemos, de alguma forma, ficar paralisados na dor, por mais que ela, por um determinado tempo, seja importante que ela nos pause, que ela nos coloque nesse estado de recomposição, de elaboração, é importante. Mas a gente não pode parar de lutar, né? A gente não pode de alguma forma, se entregar a esse processo doloroso. A gente precisa continuar, né? Nós não vamos parar. E eu acho que essa é uma mensagem de esperança para quem está hoje nos ouvindo e está lidando com a dor. É que a gente não está imune de sofrer, né? A gente não recebeu essa promessa de que a gente não ia sofrer. Pelo contrário, né? Mas que a gente pode continuar. Eu uso para os meus pacientes assim, eu falei, a gente vai com saudade até a eternidade. Não é? A gente vai, a saudade e a dor, ela vai com a gente até a eternidade. O que ela não pode é nos paralisar. Ela não pode, né? Porque aí a nossa esperança não está no lugar, nossos olhos não estão no lugar certo. Exato, exatamente. E eu queria que você se dirigisse diretamente a alguém que nesse momento está sofrendo, que está, como você fala com os seus pacientes, que você deixasse uma mensagem que pode chegar no coração de alguém que está lidando com o luto, perdeu alguém, talvez há pouco tempo, talvez há muito tempo, mas que tem entrado nesse lugar de sofrimento, que você deixasse uma mensagem para quem está sofrendo agora, Graça. Primeiro eu quero falar com quem perdeu alguém recentemente, ou que esse luto esteja já tem 3, 4, 6 meses. Eu quero te dizer que eu quero que você chore, eu quero que você sinta, eu quero que você entenda que o Senhor te deu permissão para isso. Ele te mostrou emoção, né? Jesus mostrou para a gente o que é sentir a dor, para entender que faz parte, as suas emoções, aquilo que você sente são válidas. Toda a sua dor, ela é válida, e a sua relação, ela é construída em cima disso, de amor, de afeto, e a pessoa não estar mais perto é muito ruim. Então, chore nisso, viva isso, encontre paz nesse lugar,
sabendo que o Senhor ah, ainda nos fará ver novamente e que Ele tem uma esperança muito maior. Mas existem pessoas que estão andando nessa dor, nessa ausência, nessa falta, e você já viu que já passou. Você ouviu a gente conversando aqui e você viu que já não é mais algo que você sente a saudade e consegue tocar a sua vida. Não, você está paralisado nessa dor. Você adoeceu depois dessa perda e você não está conseguindo se erguer sozinho. Meu irmão, minha irmã, por favor, procure alguém. Procure seu líder de célula, seu líder de DNA, seu discipulador, seu pastor. Procure e fala assim: eu não estou conseguindo administrar sozinho. Eu preciso de oração, eu preciso de ser ouvido, eu preciso de carinho, eu preciso de alguma coisa. Peça ajuda. E se você vê que isso está cheirando a doença, se você não consegue marcar um psiquiatra, você não consegue chegar, peça ajuda a alguém, que alguém vá com você à consulta. Existe medicação para quando a gente adoece depois do luto. Existem coisas que nos ajudam a organizar quimicamente o nosso cérebro para nos ajudar a passar e viver o resto da nossa vida sem estar doente em função dessa perda. Em terceiro lugar, eu queria falar com você que hoje está ouvindo a gente, e é Setembro Amarelo, ou já acabou o Setembro Amarelo, e você pensa, você flerta com a morte. Você pensa que morrer seria um alívio, que o Senhor poderia te levar. Você pensa, já pensou inclusive várias vezes em como fazer isso, mas eu não tenho coragem. Eu queria te encorajar hoje para que você procure alguém e converse com essa pessoa. Alguém da sua confiança, ou alguém, mesmo que você, eu gostaria muito de falar com ela, não tenho coragem, não interessa, para essa pessoa onde ela está, no trabalho, no culto, para essa pessoa e fala para ela como você está se sentindo. Procure falar sobre isso. Pode ser que uma conversa, um desenrolar das emoções, a gente saiba de onde saiu e você resolva ali. Pode ser que você seja encaminhado para tratamento também, mas, por favor, não fique com esse pensamento dentro de você sem buscar ajuda. E em quarto lugar, eu queria falar com você, querido, que perdeu alguém para o suicídio. Eu quero te dizer que essa é uma história extremamente dolorosa, que muitos de nós nós vamos passar por aqui e não sabemos de verdade como você está se sentindo. A culpa, a angústia, a tristeza, as perguntas, as cartas que às vezes foram deixadas e você não entendeu. Não tem problema, converse com alguém sobre isso. Não guarde isso, escolha. Se você quer escolher, se você tem receio, escolha alguém e fale sobre isso. Não passa por isso sozinho. Você não precisa estar sozinho. Nós estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui para você. Então não passe por isso sozinho, você não precisa disso. Amém. Obrigado, viu, Grazi? Imagina, muito obrigado. João. Obrigado. Tenho certeza que essa conversa vai gerar muitas curas, muita vida e ressurreições que vão acontecer, e é isso que a gente anseia, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente está gravando esse conteúdo, é para que pessoas encontrem ou reencontrem a vida e sejam alcançadas pelo poder da ressurreição, ainda que seja essa ressurreição de quem ficou, né? Essa ressurreição, enquanto aguardamos a ressurreição de quem foi. Uma saudade enquanto a eternidade não chega. Uma saudade enquanto aguardo a eternidade. É isso mesmo. Amém, amém. Grazi, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho. E em breve marcamos mais, porque precisamos de você, Grazi. Congresso Divinamente, tá chegando. Congresso Divinamente, estaremos lá, a doutora Grazi estará lá, o Congresso de Profissionais de Saúde. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Congresso de Profissionais de Saúde e Estudantes da área da saúde, para a gente abordar como a gente integra saúde e evangelho, a nossa missão como profissional de saúde e a missão de Cristo para hoje. A Grazi vai estar lá e você também, hein? Você que é profissional de saúde não pode perder. Quero pedir uma gentileza a você, você que acompanhou nossa conversa, você que foi abençoado, foi edificado. Você tem uma responsabilidade, é fazer esse conteúdo chegar em quem precisa dele.
Então compartilha aí nos seus grupos de família, compartilha nos seus grupos de igreja caseira, DNA, célula, enfim, compartilha no grupo da igreja, compartilha no grupo das mulheres, nos grupos dos homens, enfim, faça chegar, porque você pode estar mudando o destino de uma família, você pode estar mudando o destino de uma vida, simplesmente compartilhando um conteúdo como esse. Então faça isso, é uma forma de você dizer eu me importo, é uma forma de você dizer você pode contar comigo, por isso que eu estou mandando esse conteúdo para você, de marcar território mesmo, de se colocar à disposição, de tomar um passo prático nessa direção. Nós oramos para que o Senhor desperte uma consciência em nós, na Igreja de Jesus, para ter sensibilidade para com quem está lidando com luto, para quem está lidando com pensamentos ou com ideias de suicídio, que o Senhor nos use como cura para esse tempo. Se você precisar de ajuda, se você está nos ouvindo aqui e precisa de ajuda profissional, você entendeu isso, você pode procurar a doutora Grazi, pode procurar também a Clínica Divinamente, onde temos profissionais. Lá o pré-requisito é ser cheio do Espírito Santo e ser competente, igual a Grazi, assim. Eu tô doido para levar ela para ser da Clínica Divinamente também, só para poder falar, ó, Grazi. Mas se você precisa de ajuda, procure. Não deixe de procurar ajuda profissional. Essa é uma mensagem que a gente deixa para o seu coração. Faça isso ser algo prático a partir de agora. Não ouça tudo isso aqui e vai fazer outra coisa e esquece o conteúdo. Não. Tome passos, atitudes práticas. Uma delas é compartilhar, curtir, interagir aqui com o conteúdo. A outra, se você pode, se você precisa, é procurar ajuda profissional ou procurar ajuda pastoral, discipulado, mas faça alguma coisa, não continue caminhando com essa dor silenciosa dentro de você, ou silencioso diante de uma dor que está gritando dentro de você. Tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus e toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Deus abençoe, até o próximo Divinamente Podcast. Deus abençoe, Grazi. Obrigado, viu? Deus abençoe, querido. Até a Até próxima. breve. Tchau, tchau. Tchau.